Olá a todos! Iremos falar sobre números complexos, polinômios e raízes. O grupo é composto por Bruna Santos, Carlos Eduardo, Mariana Guiar, por mim, Nawane Gomes e Vitória Figueiredo. Criado por Leonard Euler, os números complexos tiveram o intuito de realizar operações que anteriormente com o conjunto de números já existidos não haveria como. Mais conhecido como número i, com fórmula i ao quadrado é igual a -1, ele é utilizado para calcular raízes de números negativos, sendo o maior conjunto de números existentes. O exercício, ele nos dá esse número complexo aqui, z menos raiz de 3 mais 3 vezes i. Na A, ele vai pedir para a gente fazer o conjugado de z. O que é um número conjugado, número complexo? É quando você vai alterar o sinal do número imaginário, que é o 3 vezes i aqui, ó. E esse é o real. Então, o conjugado é representado por esse z com esse tracinho em cima, seria menos raiz de 3 menos 3 vezes i. Aqui que mudou, né? Positivo passou para negativo. No B, ele pede a representação gráfica. Desenhei aqui já, né? Aqui, z menos raiz de 3 mais 3i. Raiz de 3 menos raiz de 3 é menos 1,7, mais ou menos 1,7. E temos o 3 aqui. Aqui na representação, a linha que seria o x, o y aqui, ela é o número imaginário. E aqui onde seria o x é o número real. O real é a raiz de 3, né? No caso, menos 1,7. E o imaginário é o 3. Então, a gente só vai marcar aqui, ó. 3. E aqui, do ladinho do 2, menos raiz de 3, que seria o menos 1,7. O ponto de encontro aqui entre eles, né, é o afixo, aqui em cima. No C, ele pede pra gente fazer um módulo de Z. O módulo, ele é a distância do ponto zero aqui até o afixo. Então, é essa linha aqui. Para calcular esse módulo, primeiro a gente vai precisar fazer um teorema de Pitágoras. Então, aqui, ó, do 0 até o 3, nós temos 3, né? Aqui é a distância. E 0 até a raiz, menos raiz de 3, que no caso seria a raiz de 3 aqui, daqui até aqui. Aí, a gente vai vir aqui fazer o teorema de Pitágoras. O módulo ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Aqui a gente pode cortar o 2, né, o elevado aqui com a raiz, 3. Que isso, 9 mais 3, 12. Aí, então, o módulo ao quadrado igual a 12. Aí, esse ao quadrado a gente vai passar por 12 aqui como raiz quadrada, pra gente poder tirar ele daqui, né? Então, o módulo é mais ou menos raiz de 12, aqui. E logo pra gente destrinchar isso, a raiz de 12, a gente pode dizer que é raiz de 4 vezes a raiz de 3, né? A raiz de 4 é 2. A raiz de 3 é um número quebrado, né? Como a gente já viu ali em cima, aqui é 1,7. Então, a gente vai manter a raiz de 3 e vai extrair a raiz do 4. Então, no caso, ficaria 2 raiz de 3, o módulo, a distância daqui até aqui. Aqui no D, ele pede pra gente fazer o argumento de Z. O que é o argumento? O argumento, ele nada mais é do que um ângulo. A gente vai achar o argumento fazendo o quê? Abrindo aqui, ó, do eixo X, que no caso seria o nosso real, né? Abrindo pra cá, ó, até a linha do módulo aqui. Então, ele pararia aqui, ó. Por ele ter passado de 90 graus, a gente vai ter que calcular o valor do X aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui vale 3 e aqui raiz de 3, né? Como eu coloquei aqui, eu peguei só esse triângulozinho aqui, esse pedacinho, e passei pra cá. Vamos calcular a tangente de x. Como que a gente vai fazer? 3 sobre raiz de 3. Por ficar raiz de 3 aqui embaixo, a gente vai multiplicar, né, 2 vezes pelo valor aqui de baixo, raiz de 3 sobre raiz de 3 aqui. Aí, fazendo essa conta, 3 raiz de 3, raiz de 9, raiz de 9, 3, e aqui 3 raiz de 3, aqui normal.
Aqui a gente pode cortar os 3. Aqui, né, o 3 que tá embaixo, o 3 que tá em cima, então nos vai sobrar a raiz de 3. Naquela tabelinha lá, né, a raiz de 3 na tangente, ela vale os 60 graus. Então, o x aqui, esse ângulo x, ele vale 60 graus. Então, se x é 60 graus, o argumento aqui, ele vai ser os 180 graus menos 60 graus. 180 graus tudo, menos esse 60 graus aqui, ó. Então, a gente vai pegar só esse valor aqui, certo? Então, isso tudo vai dar 120, ou, como a gente pode representar aqui em radianos, 2π sobre 3 radianos. Eu errei aqui, desculpa, a gente vai ficar arriscadinho aqui. A forma trigonométrica, no E, ele pede a forma trigonométrica, né, do número complexo Z igual menos raiz de 3 mais 3i. O que é a forma trigonométrica? A forma trigonométrica é essa parte aqui, ó. Z igual a letrinha aqui que a gente usou para fazer o módulo lá na outra, aqui, né? Então, vou chamar ela de módulo mesmo. E aqui, vezes, abre parênteses, cosseno do argumento, mais o seno do argumento, vezes o izinho pequenininho aqui, fecha parênteses. Então, para representar isso aqui, como que a gente vai fazer? Z igual o módulo. O módulo, como a gente já fez aqui, ele deu 2 raiz de 3. Então, é Z, 2 raiz de 3, vezes cosseno, o argumento 120, cosseno de 120, mais seno de 120 vezes I. Fecha parênteses. Ou a gente pode representar com os radianos, né? Z igual 2 raiz de 3, igual aqui, né? Só vai mudar aqui. Abre parênteses, cosseno 2π sobre 3, daqui, mais o seno de 2π sobre 3 vezes I. Então, é isso, esse exercício de números complexos. Binômio mais binômio. Colocar a parte real com a parte real, no caso, mais 4 e embaixo menos 2. Do outro lado, colocar a parte imaginária com a parte imaginária, no caso, menos 4i e embaixo menos 5i. Conservar o sinal do número maior e subtrair, no caso, mais 4 e embaixo menos 2, o sinal do número maior é o positivo, então vai ficar 2 positivo. Do outro lado, como os sinais são iguais, fica menos 9i. E esse é o resultado. Os polinômios são expressões algébricas que são formadas por números, coeficientes e letras, partes literais. As letras, elas representam os valores desconhecidos dentro da expressão. Por exemplo, 25x menos y. São formados por termos e a operação entre os elementos de um mesmo termo é a multiplicação. Podemos classificá-los em 3 tipos: monômios, binômios e trinômios. Os monômios são quando eles apresentam um único termo. Por exemplo, 3x. Já os binômios são quando eles apresentam 2 termos e são separados pela operação de soma ou subtração. Por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado. Os trinômios são quando eles são formados por 3 termos e também estão separados pelas operações de soma ou subtração. Por exemplo, 3x ao quadrado menos y menos 7. Falando um pouquinho sobre o grau de um polinômio agora. O grau de um polinômio é dado pela soma dos expoentes das partes literais, ou seja, das letras. Devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo e, em seguida, o valor maior vai classificar o grau do polinômio. Por exemplo, na expressão 3x ao cubo mais y, o valor do expoente do primeiro termo é 3 e o valor do expoente do segundo termo é 1. O valor maior é 3, que vai ser o grau do nosso polinômio. A adição de polinômios é feita somando os coeficientes de termos semelhantes, ou seja, com as mesmas partes literais, com as mesmas letras. Na subtração de polinômios, o sinal de menos que tem na frente dos parênteses inverte o sinal que está dentro dos parênteses. Devemos remover os parênteses e em seguida juntar os termos semelhantes. Na multiplicação, devemos multiplicar termo a termo. E na multiplicação de letras, mantém a letra e soma os expoentes. Já na divisão,
utilizamos o método chave, onde primeiro realiza-se a divisão dos coeficientes numéricos e em seguida a divisão de potências de mesma base. Para isso, mantém a base e subtrai os expoentes. Raiz de polinômio. A raiz de polinômio nada mais é do que o valor que vai zerar aquela equação. Por exemplo, 3x menos 9. O valor que zeraria essa equação, no caso, seria o 3, porque 3 vezes 3 daria 9, menos 9 é igual a 0. Raiz de polinômios. P de x. P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Polinômio de segundo grau. Fazendo del de Bhaskara vai encontrar. P de 2 igual a 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. P de 2 igual a 4 menos 10 mais 6. P de 2 igual a menos 6 mais 6. P de 2 igual a 0. Então, quando o x for 2, P de x vale 0. Gente, agora um exercício sobre polinômios, né? Aqui vamos começar pela soma. Eu peguei esse polinômio aqui, né? 2x ao quadrado mais 5 menos 3x ao quadrado menos 1. O que é você somar um polinômio? É você agrupar os termos semelhantes, certo? Então, vamos lá. 2x ao quadrado mais 5 menos 3x ao quadrado mais 1. Por que mudou aqui? Porque a gente vai tirar ele do parênteses aqui. Eu deixei o parênteses, mas não era pra ter deixado, né? Então, aqui ele vai ficar positivo e aqui ele vai ficar negativo. 2x ao quadrado, ele tem a mesma parte literal do que o 3x ao quadrado. Então, eles são termos semelhantes aqui. Então, eu marquei com a canetinha verde aqui. 5 e 1, eles também são os mesmos, números normais. Então, eu marquei com a caneta amarela. E agora, você vai fazer a conta normal. Você tem menos 3x ao quadrado e mais 2x ao quadrado. Você deve 3, você tem 2 para pagar. Então, você vai ficar devendo 1 ainda. Então, menos x ao quadrado. E aqui o 5 e o 1, normal, dá 6. Então, a soma deste polinômio é menos x ao quadrado mais 6. Aqui nós temos a calcular o produto do polinômio. Eu peguei esse aqui, bem simples. M mais 4 vezes M mais 2. Para calcular o produto do polinômio, o que você vai fazer? Você vai fazer uma distributiva simples. M vezes M, M ao quadrado. M vezes 2, 2M ao quadrado. 4 vezes M, 4M. 4 vezes 2, 8. E agora, você só vai juntar, igual aqui em cima, os termos semelhantes, certo? Então, M ao quadrado mais, só vai juntar esses dois aqui, ó. 2 mais 4, 6. 6M mais 8. Então, o produto deste polinômio é M ao quadrado mais 6M mais 8. Aqui é a fatoração. Eu peguei esse aqui, ó. M elevado a 10 sobre 9 menos 25. Para fazer a faturação, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair as raízes desses valores aqui. M elevado a 10, M elevado a 5. 9, 3. Então, fica M elevado a 5 sobre 3. E 25, 5. Então, isso aqui vai ficar o quê? M elevado a 5 sobre 3 mais 5 vezes M elevado a 5 sobre 3 mais 5. Bem simples esse, né? E aqui nós temos a simplificação. Eu peguei este polinômio aqui, ó. X ao quadrado mais 6x mais 5 sobre x mais 1. Para fazer a simplificação, geralmente ela é possível através de uma faturação. Então, como que a gente vai fazer aqui? X mais 1 vezes x mais 5, quando a gente faz a distributiva aqui, ele vai dar esse valor aqui. Então, aqui a gente só destrinchou ele, certo? Tá o mesmo valor. Mas, por a gente ter feito isso, pelo valor aqui embaixo ser x mais 1, a gente pode cortar ele com o valor de cima, porque são iguais. Então, esse aqui ele vai sumir. E vai sobrar somente o x mais 5. Aí a gente simplificou esse polinômio. Agora aqui é a divisão. Eu peguei esse polinômio aqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1 por x mais 3. Para fazer essa divisão, a gente vai usar o método chave, que
tá aqui a chavezinha aqui, que não dá pra ver muito bem, porque eu já dei uma ciscada aqui. Então, x ao quadrado mais 2x mais 1 dividido por x mais 3. Para começar, o que a gente vai fazer? O termo de maior grau do dividendo, a gente vai dividir pelo termo de maior grau do divisor, o x. Então, x ao quadrado, na verdade, são 2x dividido por x. Então, a gente vai cortar x e vai sobrar x. Tá aqui. A gente vai multiplicar esse termo aqui que a gente encontrou pelo divisor. Então, a gente vai fazer x, eu coloquei aqui, ó. X vezes x mais 3, que vai dar x ao quadrado mais 3x. Esse valor que a gente encontrou aqui, a gente vai subtrair do dividendo, aqui. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, menos x ao quadrado mais 3x. Fazemos a conta aqui normal, vai dar x. Agora, eu vou abaixar esse mais 1 aqui, que ele ficou sobrando, né? Porque esse aqui vai cortar com esse. E 2x menos 3x, x. Aí, agora eu vou abaixar esse 1 aqui, então vai ficar x mais 1. Agora, eu vou dividir de novo o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. Então, vai ficar x dividido por x. X dividido por x dá 1. Então, vai ficar o 1 aqui, ó. Esse 1, eu vou multiplicar pelo divisor de novo. Então, vai ficar 1 vezes x mais 3. Que, na verdade, vai repetir, né? Então, aí o valor que der aqui, eu vou subtrair de novo aqui. Então, vai ficar o quê? X mais 1, que a gente achou daqui, né? Menos o x mais 3, que foi a multiplicação do 1 pelo divisor. E nessa conta aqui, a gente vai achar o resto, que é menos 2, que é o valor da subtração aqui. Com isso, a gente vai achar o quê? O quociente, que é esse valor aqui que a gente achou, né? O x mais 1. E o resto, que é o menos 2. E tá feita a divisão desse polinômio. Agora, o método de divisão por Birolfo-Filho. Eu peguei o polinômio x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 14x mais 8 por x mais 4. Para começar, o que a gente precisa? A gente vai precisar achar a raiz desse x mais 4. O que a gente vai fazer? X mais 4 igual a 0, x igual a menos 4. Então, a raiz desse x mais 4 é o menos 4. Aí, a gente vai montar essa cruz deitada aqui, né? E esse menos 4, ele vem aqui, nessa parte de cima. Aí, a gente vai começar. O segundo passo, achar os coeficientes deste polinômio. O coeficiente do x elevado ao cubo é 1, porque sempre tem um 1 aqui, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1. O coeficiente desse, 7. Desse, 14. E desse, o 8. Feito isso, a gente vai pro próximo passo, que é o quê? Começar a divisão. O primeiro termo, que é o 1, a gente vai repetir. A gente sempre repete o primeiro termo. Então, vai ficar o 1 aqui embaixo também. Esse aqui vão ser os resultados. 1. Esse 1, a gente vai multiplicar pelo menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4, que deu aqui do resultado, a gente vai somar ao 7. Então, menos 4 mais 7, 3. 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12 mais 14, 2. 2 vezes menos 4 vai dar menos 4, menos 8, desculpa, 2 vezes menos 4, menos 8, mais 8, 0. Então, aqui a gente tem os nossos resultados. Esse resultado do último coeficiente aqui, do 8, ele é o nosso resto, como eu já coloquei aqui, ó. O resto é 0. Para montar o coeficiente, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar esses termos aqui de acordo com o seu grau. Temos 3 termos, então vai ficar o quê? Uma equação de segundo grau.
1x² mais 3x mais 2. E essa é a divisão pelo método do Brio-Ruffini. Os números complexos estão relacionados com a trigonometria, com a física, com a engenharia elétrica, entre outros. No nosso cotidiano, podemos usar para dividir uma corda, para cortar um vidro, também podemos para montar uma mesa, até mesmo para fazer calçadas. Já um fator dos polinômios são usados para descrever curvas. Então, um bom exemplo disso é os construtores de montanha-russa. Eles usam os polinômios para descrever as curvas dos trilhos. Os polinômios também podem ser utilizados no mercado de ações, a fim de prever como os preços podem variar ao longo do tempo.